Bom dia, pessoal! Que alegria e bênção estarmos aqui juntos nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos ler um texto tão lindo, na verdade, 2 capítulos curtinhos do profeta Isaías. Te convidamos a meditar conosco sobre o que Isaías chama o caminho da santidade. Esse é o caminho que o próprio Senhor Jesus abriu pelo seu próprio corpo e sangue derramados na cruz do Calvário em nosso lugar. Caminho através do qual nós temos acesso a Deus. Várias dessas palavras que Isaías declara nos capítulos 34 e 35 se cumpriram tanto momentaneamente. Isaías estava profetizando um pouco antes do reinado de Ezequias, quando o rei Ezequias iria realizar ali uma grande reforma em Judá, mas o povo de Judá, por tanto insistir em pecar e andar fora dos caminhos do Senhor, já estava sendo levado, o povo do norte de Israel estava sendo levado ao cativeiro na Síria, pelo povo que vivia ali onde hoje é o Irã, mesmo país que está atacando Israel nesses dias. Ali vivia um povo inimigo do Senhor que estava levando as tribos do norte ao cativeiro. Isaías profetiza tanto destruição, sofrimento para aqueles que estariam distantes do Senhor, como também salvação para aqueles que estivessem colocando a sua confiança em Deus. Olha apenas o verso 8, Isaías 35:8, que lindo que diz: Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá a pena aos que são do caminho, os insensatos não o tomarão. Sim, outras traduções dizem que nem os tolos vão se perder nesse caminho. Então há várias relações dessa referência desses capítulos com outros textos da Bíblia, quando, por exemplo, João Batista manda os seus discípulos perguntarem a Jesus, porque João Batista estava preso e ele manda perguntem ao mestre se esse é o Messias, aquele que haveria de vir, ou se haverá outro. E Jesus manda responder a João Batista: digam ao seu mestre que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados e as boas novas do reino de Deus são anunciadas aos pobres, aos quebrantados de coração. E João Batista vai perceber que de fato Jesus, o seu primo, é o Messias de Israel. Todas aquelas palavras específicas que Jesus pediu aos discípulos de João Batista para anunciarem a ele foram profetizadas nesses capítulos que vamos ler hoje de Isaías. E nós te convidamos a meditar conosco. Ao final dessa leitura também queremos orar pelas nossas famílias, apresentar qualquer motivo de oração que você tenha a Deus. Eu e a Rafa vamos em fé concordar com seus motivos de oração. Sim, então vamos orar então, pedindo ao Senhor para abrir o nosso entendimento e tudo aquilo que Ele tem para nós hoje, tudo aquilo que Ele tem a revelar, a transmitir de conceitos, valores, princípios da palavra de Deus, nós possamos receber. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado que a cada dia, Pai, o Senhor nos dá uma nova oportunidade. O Senhor nos ensina cada dia mais a viver, Pai, nos teus caminhos, a seguir, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, que é bênção, Pai, que é vida eterna. Nós pedimos que a Tua palavra venha, Pai, e encontre lugar aos nossos corações, que o Senhor possa ter liberdade de falar conosco. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos para ver, Pai, e abre o nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe conosco então Isaías 34 e 35. Começa assim, Isaías 34 sobre o julgamento contra as nações. Lembrando que Isaías está vivendo imediatamente antes do reinado de Ezequias, quando as tribos do norte, chamadas de Israel, estavam sendo levadas ao cativeiro no norte para a Assíria. Isaías declara: aproximem-se nações e escutem, prestem atenção, ó povos, que ouçam a terra e tudo que nela há, o mundo e tudo que dele precede. Aqui nos lembra um pouco também as palavras do Salmo 24, do qual nós nos lembramos ontem com a leitura de Isaías 33. Provavelmente Isaías tinha alguma dessas escrituras em mente, ele estava meditando nas escrituras disponíveis para ele quando o profeta escreve esse texto. Ele diz: o Senhor está indignado contra as nações, a sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente, ele os entregará à matança. Seus mortos serão lançados fora e seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encharcarão do sangue deles. As estrelas do céu serão
todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Ele traz essa mensagem apocalíptica, bem semelhante também com o que João escreveu na sua carta, na sua mensagem do Apocalipse. Quando minha espada embriagar-se nos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue, está coberta de gordura, sangue de cordeiros e de bodes, gordura dos rins de carneiros. Pois o Senhor exige sacrifício em Borza e grande matança em Edom. Com eles cairão os bois selvagens e os novilhos com os touros. A terra deles ficará ensopada de sangue e o pó encharcará de gordura. Quando Isaías fala dos cordeiros, dos carneiros, dos bodes, ele está na sua linguagem poética, ilustrada, falando que haveria e haverá esse julgamento do Senhor, esse dia da vingança para todos os homens, dos menores aos maiores. Chegará esse tão anunciado pelas Escrituras, o dia da vingança do Senhor. Isaías 34:8. Pois o Senhor terá seu dia de vingança, um ano de retribuição para defender a causa de Sião. Os riachos de Edom é exatamente onde hoje está localizada a região do Irã. Um povo que por muitos anos, séculos e milênios foram inimigos do povo de Israel. Os riachos de Edom se transformarão em piche e em enxofre o seu pó. Sua terra se tornará betume ardente, não se apagará, dia nem de noite. Sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada. Ninguém voltará a passar por ela. A coruja do deserto e a coruja estridente a possuirão. O corujão e o corvo farão nela os seus ninhos. Deus estenderá sobre Edom o caos, como uma linha de medir, ou seja, detalhadamente, com precisão, e a desolação será como fio de prumo. Seus nobres nada terão ali que possam chamar-se reino, e a todos os seus líderes eles desaparecerão. Espinhos tomarão de assalto as suas cidadelas, urtigas e sarças cobrirão as suas fortalezas. Será um antro de chacais e moradia de corujas. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas, e bodes selvagens balirão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas, e acharão para si locais de descanso. Nela, a coruja fará ninho, chocará os seus ovos e cuidará dos seus filhotes à sombra de suas asas. Os falcões também se ajuntarão ali, cada um com o seu par. Isaías está declarando sobre aquelas nações poderosas, imponentes, cheias de influência, que ficariam desertas e animais selvagens tomariam aquela região. E ele faz menção ao livro de Gênesis por ocasião do dilúvio, no verso 16, Isaías 34:16. Ele diz: procurem no livro do Senhor, se referindo à lei de Deus, ao livro de Gênesis, e leiam onde diz: nenhum desses animais estará faltando, nenhum estará sem o seu par. Pois foi a sua boca que deu a ordem e o seu espírito os ajuntará. Ele designa as porções de cada um, sua mão as distribui por medida. Eles se apossarão delas para sempre e ali habitarão de geração em geração. Quando Deus tem um propósito, assim como ele deu a Noé, por mais absurdo que parecia Noé precisar trazer para dentro da arca de todos os animais, pelo menos um par, macho e fêmea, o Espírito do Senhor havia determinado aquilo e ele trouxe os animais até Adão, até Noé, melhor dizendo. E o Senhor está dizendo: o meu propósito eu mesmo vou cumprir, ajuntando o que for necessário, trazendo as circunstâncias, as condições favoráveis para que a minha palavra se cumpra. Amém. E no capítulo 35 ele vai falar daqueles que confiam no Senhor, assim como ele mostrou no capítulo 34, que o lugar próspero dessas nações influentes e poderosas que estavam se levantando contra o Senhor se tornariam lugares desérticos. Ele vai também profetizar de forma tão linda no capítulo 35, que a terra ressequida iria ser transbordante de alegria e de bênçãos, de fartura e prosperidade. Diz assim, Isaías capítulo 35. O deserto e a terra ressequida se regozijarão.
O ermo exultará e florescerá como a tulipa, irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, e também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, essa é uma palavra para você que está desanimado, desanimada hoje. Sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Amém. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E o verso 8 que destacamos hoje diz que ali haverá uma grande estrada. Ele está falando da própria pessoa de Jesus. Em Mateus capítulo 11, quando João Batista estava na prisão e mandou seus discípulos para perguntar se Jesus de fato era o Messias, Jesus respondeu com essas palavras: diga a João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos paralíticos andam e saltam de alegria, e as boas novas do reino de Deus são anunciadas aos pobres, ao povo de Deus. E Isaías concluiu que Jesus era João Batista concluiu que Jesus era sim esse Messias de quem Isaías e vários profetas profetizaram com detalhe. Isaías 35:8, haverá ali uma alta estrada, uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. O caminho foi exatamente o nome dado aos cristãos. A igreja não era necessariamente chamada de igreja, ou principalmente os cristãos não eram chamados de cristãos. Atos relata que os seguidores de Jesus eram chamados aqueles do caminho. Aqui diz que essa estrada servirá apenas aos que são do caminho, ou seja, aqueles que seguem Jesus pela fé. Os insensatos não o tomarão. Outras traduções dizem, nem os tolos se perderão por ele. Eclesiastes 10:15 tem um paralelo muito interessante com esse verso, quando diz que o tolo se perde tanto no seu trabalho, ele perde tanto tempo, tanta tolice no seu trabalho, que ele perde até o caminho de volta. Mas esse verso diz que nem os tolos se perderão nesse caminho. O caminho da fé não exige tanta mentalidade, tanta inteligência, tanta influência, ele exige o descanso da fé, o arrependimento, se voltar para Deus e concordar com o plano eterno que ele tem para as nossas vidas. E nós vamos poder caminhar por esse caminho pela fé com Jesus e ver as suas maravilhas, os seus milagres, a sua abundância. Amém. A cada dia. E ali diz, e continua dizendo, ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Amém. Que lindo esse texto. Se você hoje se vê como essa terra ressequida, como essa pessoa que está em momento de tristeza, de desânimo, nós queremos orar, concordar em fé com você, apresentando os nossos pedidos de oração a Deus. Esses dois capítulos que lemos hoje, Isaías 34 e 35, são como que um par necessário lê-los juntos, ao passo em que nós vemos no capítulo 34 que aquelas nações fortes e poderosas vão se tornar um deserto. O profeta também anuncia que pela fé em Jesus, aqueles que estavam como um deserto, desanimados, ressequidos, vão saltar de alegria, vão transbordar das bênçãos do Senhor. Essa é a promessa. Parece que a mensagem que Isaías está profetizando 8 séculos antes de Jesus é o mesmo evangelho que Jesus, nosso Senhor, pregou, que haverá sim destruição eterna para todo aquele que resiste à fé, que escolhe viver distante do Senhor, mas haverá bênçãos eternas já presentes nessa vida, mas também por toda a eternidade no céu com Jesus, para aquele que confia nele. Amém. Esse é um texto tão lindo, nós recebemos encorajamento, fé genuína
no nosso espírito. E assim Isaías vai concluir nessa primeira sessão. Nós sabemos que o livro de Isaías é dividido em 2 sessões. A primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 39 e a segunda do capítulo 40 ao capítulo 66. Então Isaías está nesses 2 capítulos encerrando, depois de ter profetizado contra várias nações e ter encorajado o povo de Deus. Nesses capítulos de hoje, 34 e 35, ele está como um salmo preparando para concluir essa primeira sessão do seu livro. Então vamos agora apresentar nossos pedidos de oração ao Senhor e amanhã nós vamos seguir nessa leitura tão interessante que tem nos abençoado tanto. Pode orar pra gente, Amém, por favor? sim, vamos orar. Queria dar bom dia para todos vocês que estão online aí, tantos amigos queridos, né? Vi que tá o Saulinho, ei Saulo, a Delane, a Marlene, que bom ter você aqui conosco, Marlene, a irmã Alejandra, que está aqui todos os dias conosco, e todos vocês, talvez, que nós não se comunicou aqui através do Facebook, bom dia e que Deus abençoe. Amém. Vamos unir em oração nessa palavra que nos traz encorajamento daqueles que são os redimidos por Jesus, através da vida de Jesus, nós podemos andar por esse caminho e receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Vamos Amém. orar então Amém, juntos. Jesus. Pai, Damos muito graças, obrigado Pai. pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor, obrigado por cuidar de nós a cada dia e obrigado, Pai, de abrir esse caminho para nós através de Jesus. Obrigado, Nós queremos Senhor Jesus. declarar a nossa confiança, a nossa fé, a certeza, Pai, que nós sabemos que o Senhor é por nós, a certeza que nós sabemos que nós somos lavados e redimidos, Pai, pelo sangue do Cordeiro, Obrigado, pelo Senhor sangue de Jesus. Jesus, Pai, Preço essa pago, aliança, Pai, esse completo na preço cruz. que foi dado por nós. Então eu peço, Pai, que no dia de hoje o Senhor venha renovando as nossas forças, que o Senhor venha transformando, Pai, aquilo que parece que está tão triste, caído, destruído. O Senhor é aquele que revigora a nossa alma, que vem nos dando renovo, que nos transforma, Pai, que nos faz novos a cada dia. Então que o Senhor, em nome de Jesus, receba cada pessoa que está aqui conosco, se unindo em fé, em oração, Pai. Vá de encontro às suas necessidades, vá de encontro, Pai, às necessidades físicas, emocionais e espirituais. Na tua palavra promete, Pai, que os cegos verão. Se há qualquer tipo de cegueira, Pai, em nossas vidas, que o Senhor traga, Senhor, claridade, traga visão, traga, Pai, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos. Se há, Pai, paralisação, que em nome de Jesus as nossas vidas comece, Pai, a tomar rumo, Pai, a ter movimento, que o Senhor venha, Pai, seja no físico, no emocional ou no espiritual, que haja movimento, avanço, Pai, e que o Senhor venha nos dando a vida, Pai, Senhor, o movimento que o Senhor tem para cada um de nós. Se os nossos ouvidos estão fechados para ouvir a Tua voz, Pai, ou se há qualquer tipo de problema auditivo aqui, nós pedimos a cura do Senhor também, que nós possamos, Pai, ter ouvidos para ouvir, Pai, a palavra do Senhor, que nós possamos ouvir e ter o entendimento e o discernimento que vem de Ti. Vem, Senhor, nos dando essa vida, a vida abundante. Senhor mandou, Pai, Jesus para que nós tenhamos vida e vida abundante. É isso que eu peço sobre a minha vida, do Tiago e das crianças e sobre cada família aqui que se une a nós em oração, que nós possamos viver a vida do Senhor, uma vida, Pai, e uma vida em abundância. Supre as nossas necessidades, vem de encontro, Pai, a cada necessidade que nós colocamos diante de Ti. E nós recebemos da Tua paz, nós recebemos da Tua provisão, nós recebemos da Tua presença e nós recebemos do Teu temor, Pai, que é o princípio de toda sabedoria. O Teu temor, Pai, que é o tesouro que nós temos. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Se você deseja refletir um pouco mais sobre essas palavras de Isaías e como elas já se cumpriram na vida de Jesus, nós sugerimos que você leia o capítulo de Mateus 11. Você vai ver como essas palavras se cumpriram e momentaneamente ou mais rapidamente no ministério de Jesus, mas as palavras de Isaías que lemos hoje também se manifestarão na eternidade, quando nós desfrutaremos vida eterna e paz com Deus. Muito obrigado por compartilhar essa palavra com alguém de quem você se lembra agora, alguém que possa ser abençoado também com esse tempo de oração e meditação conosco. Um abração, então nos vemos amanhã. Sim, nós amamos vocês.